Glória a Jesus. Queridos, boa noite. Graça e paz, amém? Feliz mais um dia, estar com os irmãos nesse dia tão abençoado, tão proveitoso, nesse dia de tantas homenagens ao nosso Bispo Antônio. E a gente que está por aí pregando o Evangelho, a gente vê o quão escasso está pastorizialmente, que carrega ainda uma essência, não só naquilo que aparenta, mas na essência, nas intenções ocultas e internas a respeito de estar pastoreando uma igreja. Eu falo isso com muita seriedade, de conhecer, de pregar Brasil afora. Em muitos púlpitos a gente esteve ministrando a palavra do Eterno. Ontem ministrei de tarde, de noite, hoje pela manhã, hoje à noite estou aqui. Eu posso assegurar que o Bispo Antônio é um dos pastores mais parecidos com Jesus que eu conheço. Eu acho que não existe presente melhor. Eu acho que não existe coisa maior do que ser falada. Eu acho que o maior atributo que o Senhor carrega no seu ministério, nas intenções interiores e ocultas, lá dentro da sua alma, é dizer isso: o Senhor é parecido com Jesus Cristo. Que Deus te dê saúde para estar pastoreando esse povo por muitos e muitos anos. E eu posso dizer para você, o Senhor, falo você com proximidade, com todo respeito, o Senhor também é um pastor da minha casa. O Senhor também é um pastor que, quando eu preciso, que quando estive nos piores momentos, eu subi já por esse altar, passando por vales que vocês nem imaginam, mas toda vez que eu entro aqui eu me sinto acolhido. E o que mais me felicita é que o Senhor não me enxerga como um pastor, me enxerga como um humano, como alguém que, apesar de pregar, precisa de alguém com mais experiência, de uma intercessora. E aqui eu posso dizer com toda tranquilidade que eu me sinto em casa. Obrigado a Jesus pela vida do Bispo Antônio. E eu queria que você, mais uma vez, aplaudisse os céus pela vida desse grande homem de Deus. Em nome de Jesus. Um dos piores defeitos é ser corintiano. Mas antes dos 70 haverá libertação. Amém? Porque 70 é a mudança de cativeiro. Diga glória a Jesus. Trago uma mensagem simples. Não existe nenhum teor técnico naquilo que eu vou pregar hoje nessa noite, mas eu sei que estamos debaixo de uma festa, debaixo de um clima de alegria. Mas seria quase que um suicídio espiritual eu não falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E mais do que você sair feliz, eu quero que você saia daqui hoje reflexivo. E você vai entrar no seu carro hoje, e eu tenho certeza que essa mensagem vai bater ao seu coração. Se trouxe sua Bíblia, abra por favor no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Nós vamos ler um texto que o subtítulo deles está A Cura do Cego de Betsaida. Esse é o texto que nós vamos expor e entendermos o que o Espírito do Senhor quer falar conosco através desta mensagem. Livro de Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 22 até o verso 26. Diz assim o texto: E ele chegou a Betsaida, e trouxeram até ele um cego, e rogaram-lhe para que ele tocasse naquele cego. Porém Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da cidade, e cuspindo nos seus olhos, impôs as suas mãos e perguntou se ele estava vendo alguma coisa.
E ele levantou os olhos e disse: eu estou vendo homens, porém eu vejo eles como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todos de uma forma perfeita. Perceba que há 2 toques que Jesus opera: o primeiro toque e o segundo toque. Depois disso, tomou ele pelas mãos, verso 26, e mandou ele para fora da sua casa, dizendo: não entres na aldeia e nem diga nada a ninguém. Preste atenção. Jesus está chegando em uma cidade chamada Betsaida. Betsaida, para nós entendermos, e eu quero que fique claro isso, é uma das cidades aonde mais Jesus visitou em seu ministério terreno. Betsaida era a terra pela qual nasceu Pedro, seu irmão André e também o discípulo Felipe. Então eu quero que você entenda que Betsaida era corriqueiro Jesus estar naquele lugar. Betsaida era o lugar aonde Jesus operou diversos tipos de milagre. Eu quero que você entenda que Betsaida foi completamente privilegiada. Quando você vê, por exemplo, a sogra de Pedro sendo curada naquele lugar, Jesus fazia de Betsaida um reduto. Quando estava lá, estava na casa de Pedro. Agora entenda que o ministério terreno de Jesus, ele vai aparecer em um triângulo de 3 cidades que ficavam em volta do mar da Galileia, um pequeno espaço de terra. Imagine um pequeno espaço de terra, aonde em um triângulo de 3 cidades, Jesus operou os maiores milagres. E essas 3 cidades foram as 3 cidades que mais foram privilegiadas no ponto de vista da pregação e do poder do Evangelho. Cidade de Betsaida, cidade de Corazim e a cidade de Cafarnaum. Grave essas 3 cidades, as 3 cidades mais privilegiadas desse campo de vista. O interessante é que o ministério de Jesus ele não estava fazendo e não tinha menção que o seu ministério ele fosse simplesmente e tocasse toda a terra. Jesus se dedicou a um espaço de metro quadrado de um pouco mais de 25 quilômetros. A intenção de Jesus, enquanto ele estava em ministério terreno, não era de tocar toda a terra, mas aquele pedaço quadrado de terra, visto que não daria tempo, cronologicamente, de toda a terra ser alastrada e tocada pelo seu ministério. Ele se dedica a um pequeno espaço de terra. E o pequeno espaço de terra que ele se dedica vai alastrar a sua visão. Vou repetir mais uma vez. O pequeno espaço de terra que ele se dedica vai alastrar a sua visão. Isso vai trazer uma mensagem ao meu coração e ao seu coração, porque muitas das vezes nós estamos preocupados em que o todo seja afetado rapidamente. A gente está preocupado e está contando tempos de minutos, a hora está passando, e é uma preocupação no nosso coração que nós queremos que rapidamente o todo seja tocado, que toda a família seja restaurada rapidamente, que todas as pessoas que eu conheço sejam restauradas totalmente. Só que Jesus ele manda uma mensagem através dessa introdução dizendo que a dedicação em um pequeno lugar fará com que o legado se alastre. O que eu quero que você entenda, não se desespere para alcançar o todo. Faça uma base forte, construa uma base forte naquilo que foi te entregue momentaneamente. Como assim? Não se preocupe com o todo da sua casa. Comece pelo seu filho. Não se preocupe com o todo da sua família. Comece por um. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos afastados de Deus, porque nós estamos dentro de um ativismo dentro de cultos. E às vezes, talvez alguém te convida para ir numa campanha, numa segunda-feira, para acontecer coisas. Às vezes, você pode estar dentro da sua casa e fazer um jantar, sentar-se à mesa com seu filho, e ali construir bases que vão ficar marcadas para sempre no coração dele.
Talvez não é você que vai tocar no seu marido, na sua esposa, mas talvez o seu filho, você construindo uma base sólida de um por um. Um dia, o maridão vai olhar e vai dizer: vamos aqui num programa de homens, vamos talvez num parque, vamos jogar futebol. Uma palavra carregada de azeite do teu filho, uma palavra carregada de azeite da tua filha, vai esmiuçar aquele coração faraônico e vai trazer ele para a presença. Não fique preocupado com todo mundo, é o sobrinho que está dando trabalho, é os outros que estão indo para caminhos que você está vendo que está dando tudo errado. Se preocupe em se dedicar àquilo que Deus está colocando na sua frente. Talvez alguém na sua frente que Deus está colocando, e Deus está dizendo para você: se dedique em construir a eternidade dentro do coração dessa pessoa. Porque quando você construir no coração de um, esse um vai para Cafarnaum, o outro vai para Betsaida, o outro vai para Corazim. Ou seja, a visão daquilo que o Eterno colocou no seu coração vai se alastrar toda a sua família, porque você está construindo e sendo fiel no pouco que Deus está colocando nas suas mãos. Queria que você olhasse para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: não se preocupe com todo, se dedique sobre aquilo que o Eterno está colocando nas suas mãos. Talvez é uma casa, seja naquela uma casa. Talvez seja para uma pessoa, seja para aquela uma pessoa. Eu não sei, mas o que Deus manda dizer para você, que 2025, a visão que o Eterno tem colocado no seu coração, vai se alastrar em lugares que você menos imagina. Jesus nunca pisou cronologicamente aqui no Brasil, mas olha a palavra dele sendo pregada aqui nesse lugar. Jesus nunca pisou cronologicamente nos Estados Unidos, mas olha a palavra dele sendo pregado lá. Aquilo que Deus colocou no seu coração vai entrar e vai se alastrar em lugares que você menos imagina. Não interessa, o filho foi fazer intercâmbio, você não está lá, mas a palavra não tem perna, ela voa. Talvez você pode estar aqui, alguém da tua casa não está aqui, mas a visão que Deus está te entregando vai se alastrar pela tua família, porque Deus está dizendo: seja fiel no pouco e a visão será alastrada onde menos você espera. Amém? Jesus chega mais uma vez em Betsaida, e o texto diz que naquele momento estão pegando um cego e estão levando esse cego até a presença de Jesus. Não dá para falar a respeito daquilo que a Bíblia não menciona. Eu não sei se esse moço perdeu a sua visão na trajetória ou nasceu de nascença, não sabemos. Se tinha um problema de córnea, de presbiopia, de miopia. De fato é que esse homem está impossibilitado de enxergar. Vamos entender o panorama. Há algumas pessoas que estão pegando esse homem que é cego e estão levando até Jesus de Nazaré. Então nós possamos dizer que essas pessoas que estão pegando ele, é uma força que está levando ele até Jesus. E essa força o leva até Jesus. Quando Jesus o pega, é outra força que vai levar ele. Vou repetir mais uma vez: uma força traz ele até Jesus, e outra força vai fazer com que ele ande mais para frente. O que eu aprendo com isso é que ninguém chega até Jesus sozinho. Ninguém chega até Jesus sozinho. Todos nós que estamos aqui chegamos até Jesus através de uma força. Muitos de nós, não sejamos hipócritas, talvez alguma força muito ruim, alguma força muito dolorosa nos trouxe até Jesus. Ninguém chega até Jesus sozinho. Mas o que é mais interessante é que eu quero dizer para você que não interessa a força que te trouxe até aqui. O que interessa é a força que vai te levar daqui para lá. Talvez a depressão te trouxe até aqui. Talvez os problemas conjugais foi a força que te trouxe até aqui. Talvez os problemas de alma, o problema familiar foi a força que te trouxe até aqui. Não te interessa, era proposital. Porque se essa força não tivesse trazido você, você continuaria cego procurando um caminho até hoje. Então não questione a força que te trouxe até aqui. Porque talvez a força foi ruim, foi trágica, a força foi dolorosa. Mas essa força não permanecerá por muito tempo. Porque não interessa a força que te trouxe. O que interessa será a força que vai te levar a partir de hoje. Para você entender, esse homem está sendo acompanhado dessas pessoas. E obviamente, se esse homem está sendo acompanhado dessas pessoas, nós possamos entender que duas coisas estão acontecendo. Primeiro,
esse homem é dependente dessas pessoas. E segundo, esse homem está sendo entregue a confiar sobre essas pessoas. Visto que essas pessoas que estão levando ele são os olhos dele. Visto que essas pessoas, simplesmente esse homem não consegue enxergar onde tem buraco, aonde tem degrau. Outras pessoas estão sendo os olhos dele, para poder guiar ele nos buracos, nos degraus. Entenda que esse homem precisou ter uma certa confiabilidade para que essas pessoas que estão ali o levassem até Jesus. Eu quero que você entenda que esse homem, ele está dentro de um ambiente onde ele está acostumado. Esse homem está dentro de um ambiente onde ele está em um ambiente onde ele domina com as pessoas que ali está. Você pega Jesus, chega até Jesus, Jesus pega no braço dele e vai o levar para fora da cidade. Você percebeu uma coisa que o texto falou? Que as pessoas estão chegando para Jesus e estão dizendo: Jesus, toque nele. Jesus, toque. Porque eles estão esperando que Jesus faça aquilo que eles querem. Eles estão esperando que Jesus toque neles, eles vejam o toque de Jesus. Mas Jesus vai pegar ele pelo braço, vai levar ele para outro lugar e vai tocar nele bem longe da onde aquelas pessoas esperavam que fosse o toque. Agora eu preciso que você entenda que quando Jesus está pegando no braço dele, Jesus está levando ele para um lugar aonde é o lugar do desconforto. Eu fico perguntando para Jesus, que lugar é esse que Ele quer nos levar? Que lugar é esse que Ele quer nos transicionar? E Jesus está levando esse homem para o lugar do desconforto. Repita comigo: Jesus está levando esse homem para o lugar de desconforto. Eu quero que você entenda nessa noite que existem lugares que Jesus não pode abrir a nossa visão. Vou repetir mais uma vez. Existem lugares que Jesus não pode abrir a nossa visão. Diga assim: por quê? Porque são lugares que eu permaneço, que são lugares de dependência. E esses lugares de dependência me faz ficar cego e sendo dependente que outro olhe por mim. Que as pessoas vejam onde estão os buracos e os degraus da vida por mim. É por isso que chega um momento que você precisa entender e se ficar claro que o trabalhar de Jesus na vida de algumas pessoas aqui não será publicamente, será individual. Alguns de vocês acompanhem, por favor, entre comigo nessa palavra. Alguns de vocês precisam entender que vai chegar um momento que, se você quiser, que Jesus venha despertar uma nova visão e abrir a sua visão, e Ele vai levar você ao lugar do desconforto. Qual é o problema? É que a gente quer levar todo mundo para o lugar do desconforto com a gente. A gente quer levar as pessoas, a gente quer levar mãe, a gente quer levar marido, a gente quer levar esposa, e Jesus está dizendo: não. Haverá um momento na sua vida que eu tenho que pegar no seu braço e tirar você do meio das pessoas pela qual você é dependente, para liberar uma nova visão para você. Há pessoas que você está aqui nesse lugar que você está acostumado demais a ser guiado pelos outros. Quer ver uma coisa? Se o seu esposo não vier, você não vem. Se a esposa não pegar no seu pé, você também não vem. Se talvez alguém não mandar um banner para você dizendo: terá oração às 3 da manhã de intercessão na igreja, você nem levanta para orar. Por quê? Porque eu me tornei dependente que alguém enxergue por mim. Eu me tornei dependente que alguém veja os buracos por mim. Eu pastorei há muitos anos e corriqueiramente eu vejo, quem me ouve diga glória a Deus. Eu vejo a mesma história. Muitas das vezes eu vou dar exemplo. Por exemplo, quando a mulher que é mais emotiva vê uma coisa que não gosta na igreja e vai embora e leva consigo o marido. Ou famílias que tem alguém dentro da família que ali simplesmente não gosta de alguma coisa na igreja e leva a família toda embora para casa. Sendo que muitas das vezes nós não temos o discernimento de entender que talvez aquela pessoa que não está gostando de algo naquele lugar, justamente é o desconforto que Jesus quer liberar para trabalhar no coração dela. Homens, levante as mãos do céu para vocês, por favor. Nós somos o sacerdote de nossa casa. E nós precisamos entender que homem é o que dá destino, homem é o que dá, homem é o que dá. E não estou falando isso com tom de machismo, muito menos isso, não é isso que eu quero passar.
Eu quero que você entenda que muitas das vezes as mulheres são motivadas por sentimentos emotivos. E às vezes querem sair de ambientes. E antes de você sair, antes de qualquer pessoa sair, primeiro, faça isso. Se for de Deus para nós sair, Deus vai também confirmar no meu coração. E eu não vou ser guiado só pelo seu coração. Porque seu coração pode estar manchado por um sentimento, que talvez você não gostou de alguma coisa e vai embora, e justamente era aquilo que Deus queria trabalhar no seu coração para te libertar de alguma coisa. Então muitas das vezes nós começamos a entender que Deus talvez está transicionando alguém. E deixa eu falar uma coisa para você, escute isso. Uma vez me perguntaram, falaram assim: Bispo, eu tenho 34 anos. Eu falei: sim. Da onde vêm as revelações que Deus te entrega? Da onde vem a unção que o Senhor te entrega? Da onde vem a palavra revelada que o Senhor te entrega? E eu só tenho uma palavra para dizer para você: sofrimento. Não existe revelação e profundidade sem sofrimento. O que eu digo para você é talvez que você não está entendendo o que está acontecendo com você agora. Talvez eu estou pregando para pessoas que você está dizendo: bispo, tem coisas que estão desconfortáveis aqui dentro. E eu digo para você, já é um bom começo. Bispo, talvez de uma semana para cá tudo começou a ficar tão desconfortável. Existem situações que estão acontecendo comigo, que não estavam acontecendo dentro de casa. Existem dívidas que apareceram. Existem situações pendentes da minha alma, que eu estou tendo que ligar, que eu estou tendo que simplesmente lidar com elas de um tempo para cá. Está acontecendo certas coisas que eu não estou conseguindo compreendê-las. Existem dores que estão aparecendo dentro de mim que eu não consigo compreendê-las. E eu venho aqui para dizer para você, é um bom sinal. Porque é Jesus tirando você do seu ambiente aonde você era confiante, para levar você a um ambiente de vulnerabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo de sofrer com Ele, tenha medo de ser feliz sem Ele. Arrepiou pela primeira vez, eu vou repetir mais uma vez. Não tenha medo de sofrer com Ele, tenha medo de ser feliz sem Ele. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai trabalhar com a sua esposa e você vai ter que se calar, porque é um particular que Jesus está pegando no braço dela e está dizendo para ela: se você reclamar, tu volta para o requinte aonde você estava cega. Mas se você entender e depender de mim, se você entender que eu estou transicionando você para fazer você crescer, você vai começar a enxergar coisas que nunca você enxergou na tua vida. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui nesse lugar que não está entendendo os processos que você está passando solitariamente com Jesus. E Jesus está dizendo para você: fique tranquilo, porque tudo começa quando você fica desconfortável. Tudo começa quando você começa a não entender o que está acontecendo com você. Se talvez aqui dentro já está doendo, ou existem coisas que estão desconfortáveis com você, Deus manda liberar essa palavra. Ele pegou no teu braço e espera o que vai acontecer daqui para frente. Levante a sua mão, diga glória a Deus e aplauda Jesus por essa palavra. Não tenha medo do desconforto, é necessário. O texto diz da seguinte maneira, serei bem simples nas minhas palavras. Aquilo que fala mais ao meu coração dentro desse texto, e a pergunta que eu faço: por que Jesus tirou ele da cidade para curar? Por que minha pastora, meus pastores, meus irmãos, ele poderia ter pegado aquele homem e ter curado dentro daquela cidade, porque era mais um milagre. Como eu disse para você, era corriqueiro os milagres acontecerem em Betsaida. Só que dessa vez, Jesus está pegando esse homem pelo braço e está dizendo assim: vou curar você, mas não te curo dentro dessa cidade. Eu perguntei para Jesus, e talvez você vai ficar um pouco pasmo daquilo que eu vou pregar para você hoje, porque nós estamos aqui talvez cultuando até hoje um Jesus que a gente chama ele de Cordeiro. Só que deixa eu falar uma coisa para você: o Cordeiro já veio, o Cordeiro manso já veio. Agora ele virá pela segunda vez, não mais como Cordeiro, mas ele virá como um leão para julgar as nações. Enquanto eu estou falando, por favor, coloque no telão, se puder, livro de Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Livro de Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Se você quiser abrir na sua Bíblia, se você não trouxe Bíblia, você vai tirar uma foto daqui do telão e você vai meditar na tua casa. Agora você vai entender o porquê que ele não operou o milagre mais, porque ele retirou o cego de lá
e simplesmente foi curar fora da aldeia. Olha esse texto. Se isso não falar ao teu coração, não sei mais o que falará. Se tu não se quebrantares com isso, não sei mais o que quebrantará. Olha o que diz Jesus. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que ele havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Verso 21. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque os milagres que foram realizados entre vocês, se tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. O que é Tiro e Sidom? Terra pagã, terra helenística, terra onde existiu o paganismo. Em outras palavras, terra de gente perturbada, terra de gente que não crê em Deus, terra de gente que não queria nada com nada. E olha o que Jesus está dizendo: se o que eu tivesse pregado para vocês, eu tivesse pregado em Tiro e Sidom, eu tenho certeza que eles teriam se arrependido muito mais do que vocês. No verso 21, eles teriam se arrependido e se vestido de roupas de saco e se cobrido de cinzas. Verso 22, mas eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Verso 23, e você, Cafarnaum, 3 cidades, o triângulo, será elevado até o céu? Não, descerá até o Hades. A palavra Hades é inferno. Se os milagres que você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, não vou nem explicar isso para você. Quem que está falando isso? É Jesus, é Ele mesmo, é Jesus. Tivesse sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Quando eu li essa palavra, isso confrontou totalmente meu coração, porque é muito pesada. As palavras de Jesus são pesadas, sim ou não? O que Jesus está dizendo e mandando essa mensagem para nós hoje aqui neste lugar é que quando todos os milagres e as palavras que são pregadas, e quantas palavras que foram pregadas, quantos e quantos milagres e quantos sinais que nós contemplamos da parte do Eterno para com as nossas vidas. Se tudo que foi pregado, e se todo sinal, e se todo milagre não serviu para que eu tivesse um fruto de arrependimento e eu mudasse como pessoa, tudo isso foi em vão. Aquilo que Deus te entrega, os milagres que Ele entregou para você e para a tua família, as palavras que foram pregadas, se não tiveram o poder de transformar você como pai, se não tiveram o poder de te transformar como esposa, se não teve o poder de dar mais fruto de arrependimento, de mansidão, de amor para com o próximo, de largar coisas ocultas, secretas ou não, se tudo isso aconteceu, o que o céu está dizendo é que a falta de arrependimento vai silenciar o céu para mim. Vira para o irmão, está do céu, diga assim: tome cuidado. Eu sei, não, é uma palavra pesada, eu sei. Eu não espero ter glória nesse momento, mas eu espero que você olhe para o irmão e fale assim: tome cuidado, porque a falta de arrependimento pode silenciar o céu para você. A falta de arrependimento, nós estamos vendo 3 cidades que Ele não operou mais milagres, porque foi dado demais, foi pregado demais para eles, e pelo contrário, não mudaram a sua postura. Em outras palavras, você pega, por exemplo, Deus falando com Jeremias capítulo 7, está dizendo: Jeremias, vai lá e prega a minha palavra de arrependimento e de exortação. Jeremias não foi para a porta de um prostíbulo, na porta de um bar. O texto diz que ele foi para a porta do templo, para poder pregar o arrependimento, porque a gente está querendo mudar uma sociedade, mas primeiro toda mudança precisa acontecer dentro da minha casa. Eu não digo casa com requinte de família, estou dizendo casa como requinte de alma.
Se a palavra não tem o poder de transformar você, não teve o poder de fazer você se arrepender e pelo menos entrar no seu quarto e tentar falar com Deus e falar: meu Deus, eu não sou digno, eu preciso transformar-me, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu estou pregando para pessoas aqui que seu filho um dia, quando estava para nascer, passou por uma UTI e o milagre chegou. Eu estou pregando para pessoas que você é um drogado. Para você esquecer um pouquinho do teu sofrimento, você vivia alto, aéreo, injetando droga na veia, usando um pó. Aí ele desceu lá no seu mundo, que nem seu pai nem sua mãe apostava mais em você. Aí ele desce e fala para você da seguinte maneira: se ninguém te quer, eu aposto em você. Aonde você estava e aonde você está hoje? Eu estou pregando para pessoas que você saiu do Nordeste com uma mão na frente e outra atrás. Entrou dentro do ônibus Cometa, lembra do Cometa? Entrou com uma malinha, voou para São Paulo, chegou aqui, não sabia nem aonde era 25 de março direito. Olha para você, trabalhou. Olha para você, cresceu. Tem sua casa própria. Seu carro é um bom carro. Seus filhos são filhos saudáveis. E muitas das vezes, nós se esquecemos de tudo que foi operado na minha vida e na sua vida. Olha a casa talvez que você nasceu, o pai alcoólatra que você tinha. A casa obstinada em que nascemos. Olha o lugar, olha sua filha correndo pela casa. Olha seu filhinho correndo, com aqueles 2 olhos de jabuticaba, olhando para você e dizendo assim: papai, esse é meu papai e aquela é minha mamãe. E antes você não tinha isso. O que eu quero que você entenda é que todos nós que estamos aqui não temos uma vírgula para reclamar daquilo que não foi nos entregue. Palavras foram nos entregues nos momentos em que mais precisávamos. Milagres aconteceram quando mais nós precisamos. E a pergunta que o céu está dizendo é: que fruto eles criaram dentro de você? O que é que você está fazendo pelo Evangelho com tudo que foi você ouviu? O que é que você está fazendo? O que é que você está... Porque nós estamos aqui muitas das vezes engordando espiritualmente, sentados aí onde você está, engordando, recebendo palavra, e não fazemos absolutamente nada para o reino segundo aquilo que nos foi entregue. Chega uma hora, e eu chego a dizer: tomara que isso não aconteça conosco, nem com você. Chega uma hora que o céu se cala. Chega uma hora que o céu fala: é isso que você quer? Vá. Chega uma hora, e isso é doloroso, porque está escrito que um dos piores castigos do céu é Ele nos entregar as nossas próprias naturezas e as nossas próprias consciências. Está escrito. É quando o céu insistiu demais, mas eu continuo querendo fazer as coisas do meu jeito. É quando o céu falou demais, já usou tudo que podia. O céu já fez tudo o que podia ser feito, foi tudo pregado, mas infelizmente, meu coração não foi transformado. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu fui. Aí eu entro na porta da igreja e falo: por que Deus não fala mais comigo? Por que Deus não está mais tocando em mim? Deus pode, Ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Deus pode, tem poder para curar qualquer depressão e qualquer mazela. Mas será que Ele já fez isso há muito tempo e não foi valorizado? Aí eu começo a ver por que Deus está pegando esse homem, está levando para fora da cidade, está dizendo assim: eu até opero em você, mas não mais nessa cidade. Eu fico muitas das vezes pensando que às vezes isso é doloroso, mas talvez Deus pode pegar um filho da gente e levar lá para os Estados Unidos para Deus trabalhar, porque a casa que eu estou é uma casa religiosa. São mães que só olham para os filhos para rogar praga de pecado, de inferno. Como é que um filho vai crescer apaixonado por Jesus, ele crescendo em um Jesus que quer levar ele para o inferno? Aí às vezes a gente está sendo adotado dentro de uma casa completamente religiosa. Está todo mundo crente, mas está cego mesmo assim. Aí Deus tem que pegar um, levar para um canto. Deus tem que pegar outro, como fez com Abraão. Abraão, seu pai, eu estou tirando você do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque se você continuar aí, você vai continuar enxergando. Mas enxergar não significa que você tem visão.
Repita comigo, enxergar não é o mesmo que ter visão. Depois a gente fala. Tem gente que enxerga, mas não tem visão. Aí Deus tem que tirar do meio. Por quê? Porque o lugar ali é muito religioso. É pintado um Deus com uma zorrague e com um facão do lado, querendo matar, querendo punir. E às vezes com as minhas palavras eu estou afastando a minha própria família de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa. Eu nasci no ano de 1990. Eu me converti quando eu tinha para 14, 15 anos de idade. Eu me lembro que eu consegui pegar algumas épocas de transição do Evangelho. Há alguém que você se converteu aqui antes de 90? Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão. Quem se converteu antes de 90? A senhora se converteu que ano, minha pastorinha? A senhora lembra? Não lembra? Quem aqui você se converteu antes de 80? Levanta a mão. Tem alguém? Tem o senhor? Meu pastor? Então o senhor pegou uma transição. Não sei se você percebeu. Os dias que nós estamos vivendo, como os sinais diminuíram. Não sei se você percebeu. Que os sinais, eles foram diminuindo pouco a pouco. Eu sou de uma época, quando a gente subiu o monte para orar, a gente orava e chorava tanto no monte, que eu lembro que a gente pegava folha, graveto, brilhava. Eu sou dessa época. Eu sou de uma época que eu vi com os meus olhos a gente orar, e estou todo arrepiado de dizer isso. Orar por pessoas e a gente vê pessoas vomitando agulhas. Eu sou dessa época que eu vi isso acontecer. Eu sou de uma época onde a gente orar pessoas e pessoas vomitando moedas, pétalas de rosa. Eu sou de uma época onde a gente contemplava com nossos olhos coisas extraordinárias acontecendo nos nossos olhos. Avivamentos acontecendo, e eu explico para você daqui a pouquinho. Eu pensava que era, mas eu fui estudar. Eu me lembro que mais ou menos em 2005, tinha um evento muito grande aqui em São Paulo, chamado Bala São Paulo. Não sei se alguém aqui é dessa época. Aonde se reunia tudo aquilo que a gente chamava de nata dos profetas. Eu me lembro que eu comecei no Evangelho e eu ia muito atrás de sinais. Aonde tinha um profeta para me revelar, eu estava lá. Eu era menino. Eu me lembro que nesses congressos, muitos desses grandes pregadores arrotavam um orgulho no altar dizendo: o Brasil é o país do avivamento. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu ouvi muitos deles dizer, arrotar: o Brasil será celeiro de profetas. O Brasil exportará para as... O Brasil é o país do avivamento. Você quer saber o que é avivamento? 1904, país de Gales. Um jovem chamado Evan Roberts estava trabalhando numa mina, pobre, escravo. Sua única Bíblia que ele tinha foi queimada. Ele ia para uma igreja pequenininha, de pouquíssimos membros, e dobrava o joelho e ficava ali horas. E a única oração de Evan Roberts era: Deus me amasse. Deus me amasse. Deus me amasse. Em outro canto da cidade, um pastor teve uma revelação que um jovem entraria dentro daquela igreja. E um grande avivamento começaria dentro daquela cidade. Evan Roberts entra dentro dessa igreja. Está agora com o pastor e agora eram dois ajoelhados, dizendo assim: Deus nos amasse. Deus nos amasse. Quando eles começaram a perceber, entrou três. Eram três vozes falando: Deus nos amasse. Começou a passar um certo tempo e algo extraordinário começa a acontecer. E não eram mais um ou dois. Eram 100.000 vozes, gritando uma única voz, dizendo: Deus nos amasse. Deus nos amasse. O avivamento foi tão forte, tão forte, tão forte, tão poderoso,
que você vai começar a estudar o avivamento do país de Gales, foi um fruto de arrependimento, e a única mensagem que Evan Roberts pregava era essa: apenas escutem o Espírito Santo e sejam fiel a Ele, sejam obedientes ao Espírito Santo. E todos os pecados escondidos, os pecados costumeiramente que vocês adotaram como hábito, se arrependam e orem incessantemente: Deus me amasse, Deus me amasse. A palavra pegou em todo canto. E sabe o que aconteceu? Toda aquela nação se arrependeu. Você vai ver que o fruto do arrependimento pegou aquela cidade. Escute isso. Quem me ouve, diga glória a Deus. O nível de pecado baixou, os prostíbulos fecharam. Agora era tão forte que até os cavalos não respeitavam mais os seus donos. Por quê? Porque os donos estavam acostumados a bater no coitadinho dos animais, a dar chicoteada nos animais, e os animais não conseguiam mais obedecer porque os donos estavam mansos. A corrupção daquele lugar terminou. O assassinato, o adultério, tudo que era tipo de pecado havia baixado drasticamente. Agora você entende o que é avivamento. Avivamento é quando uma nação começa a se arrepender e mudar completamente o seu hábito. O Brasil viveu grandes coisas, mas eu pergunto para você: a corrupção terminou? Nós temos o país mais corrupto de todo o mundo. Um dos minérios mais poderosos que está na Amazônia. Acho que 3% desse minério, não sei se é o Nobel, alguma coisa assim. O Canadá com 3% estruturou toda a sua nação através disso. E a Amazônia tem quase que 70% desse minério. E esse país continua do jeito que está. Corrupção. Nossos políticos são corruptos. A bancada evangélica não resolve muita coisa. Nós vemos por aí que as pessoas, o estilo brasileiro de ser, já tem essa nomenclatura de dar um jeitinho, de passar a perna nos outros. Agora, saiu uma nova profissão, chamada job, que cresce cada vez mais. Não vou explicar para você o que é isso. Você pode agora começar a entender. E a gente deveria estar se perguntando: o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que eu estou fazendo com a cruz? O que eu estou fazendo com aquilo que foi me entregue? O que eu estou fazendo com a família que Ele entregou para mim? Que avivamento é esse que a gente fala que tem no Brasil, que todas as igrejas são divididas? Eu digo isso para você, não digo isso para você se sentir orgulhoso, mas você está ainda dentro de uma igreja saudável. Tem lugares que eu vou por aí que eu fico enojado. Tem pastores por aí que necessariamente não são adúlteros, mas são vaidosos. Tem sede de poder. Eu já preguei em lugares que eu comecei a pregar mensagem como essa. Vinha alguém aqui por trás e pegava no meu terno e falava assim: se você não parar de falar, a gente vai cortar o microfone. Já passei por isso. Eu teve lugares que eu nunca mais voltei por estar pregando mensagens como essa, de arrependimento. Que a gente está pulando, está rodando dentro da igreja. Mas e o fruto do arrependimento? A gente está correndo atrás de profetas, correndo atrás de tudo, muitas das vezes. E Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 17, que os sinais seguirão aquele que crê. Não é você correr atrás do sinal, é você crer que o sinal corre atrás de você. A gente fica por aí correndo atrás de sinal, e os sinais somem. Aí tem muita gente que eu estou pregando por aí. Por que a igreja muitas das vezes está tão desanimada? Graças a Deus que aqui tem um bom número de membros, mas a gente vai pregar em igrejas no período da semana, igrejas vazias, pessoas não estão mais indo praticamente de semana para a igreja. Por que as pessoas depois da pandemia, você vai ver que tem gente que se afastou, não se afastou simplesmente uma placa, não está indo em igreja nenhuma. Por que muitas das vezes eu estou tão cansado para ir para a igreja? É um custo tão grande para mim estar. Por
Porque há um desânimo para servir, há um desânimo para me entregar em serviço, em fazer alguma coisa para ganhar almas dentro do reino. Por quê? Porque às vezes nós estamos com o pensamento do evangelho passado, de sinais, que para Deus falar comigo tinha que ter um sinal, tinha que ter uma revelação, tinha que ter um arrepio. Aí o Espírito Santo gritou no meu coração essa madrugada, enquanto eu me esmiuçava esse texto, que o sinal para essa geração é o sinal de Jonas, como Jesus pregou. Não haverá milagres sem antes houver arrependimento. Você quer que Deus faça milagres na sua casa? Se arrependa. Você quer que Deus opere coisas grandiosas na tua casa? Se arrependa. O texto diz que quando Jesus toca naquele homem a primeira vez, a visão dele é restaurada. Quem me ouve, diga amém. Mas o texto fala que ele até vê, mas vê pessoas como árvores, vê pessoas como, ou seja, é alguém que vê, mas não tem discernimento do que está vendo. A segunda vez Jesus toca nele e a visão é completamente restaurada, porque ele fala: agora estou vendo homens como homens. O que é isso? O que está acontecendo? O primeiro toque é o toque da restauração, o segundo toque é o toque do discernimento, porque muitos de nós enxergamos, mas enxergamos pessoas como árvores, como coisas. E árvore, quando a gente não quer perto da gente, a gente corta. Muitos de nós estamos dentro do evangelho vendo as pessoas como árvores, como coisas. Quem eu não gosto eu corto, quem eu não gosto eu falo mal, quem eu não gosto eu tiro para escanteio. E o segundo toque é o toque da restauração, para mim enxergar as pessoas como homens, é enxergar como Jesus enxerga as pessoas. Talvez você está aqui, alguém dentro da tua casa, talvez está te dando tanto trabalho que você está cansado. E Jesus está mandando pregar para você que você vai ter força e paciência com aquela pessoa. Talvez alguém que você talvez está tendo que engolir. Eu sei disso, eu tenho bastante gente que eu engulo. E você também deve ter bastante. Mas o Espírito Santo está mandando dizer para você, se você ainda enxergar essas pessoas como árvores, você vai cortar elas da sua vida, se antes dar um voto de arrependimento a elas. Ame as pessoas não como árvores, mas como Jesus enxerga, como pessoas. Deus está dando paciência para você com a sua família. Deus está dando paciência para você com as pessoas problemáticas, com as pessoas que são feridas de alma, com as pessoas que talvez você quer distanciar da sua vida, que você quer colocar um ponto final, que você nunca mais quer ver a cara delas, mas Deus está dizendo para você: tenha paciência, porque ainda eu tenho obra com ela. Depois de eu curar aquela ferida de alma, você vai ver o quão preciosa é aquela alma. Sua luta não é contra a carne, sua luta é contra aquilo que está manipulando aquela carne. Existem demônios que querem que você desista da tua família. Existem espíritos que querem que você desista de pessoas da tua casa, de pessoas do teu serviço, de pessoas que talvez estão próximas de você. E Deus está dizendo para você: estou te dando paciência para poder aguentá-las, porque eu tenho obra com elas, assim como tive com você. Ah, se eu não tivesse tido paciência com você. Ah, se na primeira vez eu tivesse cortado você. Ah, se na primeira vez eu tivesse abandonado você, aonde você estaria hoje? Se eu insistir com você, insista com seu marido, insista com seu filho, insista com seu sobrinho, insista com as pessoas que estão à sua volta. Pare de enxergar as pessoas como árvore, porque Deus vai fazer você ter amor por elas a partir de hoje, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. É simples o que eu prego hoje, mas eu espero que você tenha recebido. Olhe para mim, eu encerro nesse momento. Quando Jesus toca naquele homem, ele vai dizer para ele: volte para a sua aldeia, mas não volte para a sua casa. Isso é muito esquisito. Por exemplo, como é o nome da senhora, minha querida? Senhora, qual é o bairro que a senhora mora? Vila Industrial. Tem como eu falar para a senhora assim: vai para a sua casa, mas não vai para a Vila Industrial? Não tem como, né? Profeta, você que falou da palavra aqui, na hora da... Onde você mora, profeta? São Caetano. Tem como eu falar para você: vai para a sua casa, mas não vai para São Caetano? Não tem como. O
que Jesus está querendo dizer? Vá para casa, mas não vá para... Você entendeu? Jesus está dizendo a respeito da seguinte maneira: volte para lá, mas não volte para aquele sistema. Volte para lá, mas não volte para aquele sistema. Volte para lá, mas não volte para aquele sistema de murmuração, de reclamação, de religiosidade, de continuar julgando as pessoas. Volte para lá e seja uma carta aberta minha naquele lugar. Eu encerro dizendo que você é uma carta aberta de Deus para a tua família. Deixe Deus escrever em você. Deixe Deus escrever no seu coração. Talvez até hoje a tua história está borrada por tantas e tantas coisas que aconteceram. Mas o Espírito Santo manda dizer para você: você é a minha carta aberta para essa geração. Levante as suas mãos para os céus. Se puder por um minuto apagar as luzes, em nome de Jesus. Se vocês quiserem me ajudar, fique à vontade. Espírito Santo, feche seus olhos. 2024 está terminando. 2024 já foi embora, mais um ano já foi. O que eu aprendi com esse ano? O que eu vou levar para 2025? As mágoas, a raiva? Será que eu vou deixar isso tudo hoje no altar? Será que eu vou hoje para minha casa e vou continuar amanhã, nessa segunda-feira, sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço? O Espírito Santo está gritando, Pedra Angular. O Espírito Santo está gritando no seu coração e está dizendo: lembre-se daquilo que eu fiz. Lembre-se daquilo que foi operado. Se você sabe, cante. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens.